Atenção! Comunicado sem qualquer relevância. As estatísticas afirmam que comemorar aniversário faz bem à saúde. Estudos demonstram que quanto maior o número de aniversários comemorados, maior o tempo de vida. Eu sei disso faz tempo. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e hoje é dia de matemática. Mas antes, vale reforçar. Se você perdeu algum episódio, é só ir ao site tvescola.org.br e clicar em programas. Tem também o youtube.com/tvescola. E aí, vamos à obra? Então chega mais, professor Rodrigo Sacramento! Fala, minha família! Tamo junto, E aí, mestre, tudo bem? Tudo na paz. Professor, primeiro de tudo, para quem tem dificuldade em matemática, inclusive em operações básicas, qual é a dica? Seria ideal as pessoas pegarem desde o início, pegarem listas, todas elas bem niveladas. Vídeo de matemática básica, razão e proporção, potência, radiciação. Tem vários vídeos no YouTube, inclusive até meus, que eu explico isso com muita tranquilidade, que o cara vir e deixar a base dele toda calcada para poder vencer no Enem. Professor, hoje a nossa primeira questão fala sobre projeção. Explica para quem está em casa o que é isso. Projeções ortogonais, detalhes muito importantes. A gente pode ir para louso para explicar com clareza? Com certeza, Então vem que vem. sua. Projeções ortogonais são o seguinte: você faz uma figura que você projeta no plano. Projeta figuras que não estão nesse plano. Por exemplo, tá vendo essa retinha, esse segmento de reta? Sim. Eu vou projetar esse segmento de reta em cima dessa reta. Então é simplesmente você pegar cada pontinho desse e tacar aqui em cima. Só que você vai jogar ele de forma que ele pegue certinho aqui, formando 90 graus. Peguei esse ponto, taquei aqui em cima. Deixa eu botar certinho aqui, projetei esse cara aqui. Então esse ponto A é esse ponto aqui, ó, a linha. Tranquilo? Deixa eu trocar de cor para ficar tudo maravilhoso. Então esse cara aqui, ó, a linha. Beleza. Projetei esse cara aqui, ó. Cada pontinho desse, tô projetando e tacando ele aqui. E tá se juntando os pontinhos, juntando os pontinhos, juntando os pontinhos. Cada um deles se juntando aqui, ó. Projetando eles em cima da reta. Quando você acaba de projetar o último ponto, essa figura é a projeção ortogonal desse segmento de reta aqui em cima. Então o segmento A', B', ele é a projeção ortogonal desse cara. Beleza. Quando você tem, por exemplo, um triângulo retângulo, Certo. e aí eu tenho isso aqui, é chamado hipotenusa. Esse cara aqui é cateto e esse cara é cateto. Sim. Eu quero a projeção ortogonal dessa hipotenusa em cima desse cateto. Então eu vou pegar cada pontinho, ó, esse pontinho, eu vou projetar, ó, Tum, lá embaixo. lá embaixo. Peguei cada pontinho e projetei, ó. Projetei. Então, cada pontinho desse está projetando justamente em cima de quem? Do cateto. Certo. E está formando um segmento de reta aqui embaixo que é o próprio quê? Cateto. Cateto. Então, a projeção ortogonal da hipotenusa em cima desse cateto é o próprio cateto. Entendi, mas aí no triângulo retângulo. Isso no triângulo retângulo. E isso é importantíssimo porque nas questões do Enem, o que mais caiu até agora foi justamente o cara pegar uma hipotenusa, um triângulo retângulo, e perguntar a projeção ortogonal dessa hipotenusa em cima desse cateto. Gostaria que todo mundo guardasse isso no coração, que sempre quando ele quiser no triângulo retângulo, a projeção ortogonal da hipotenusa, ela vai dar justamente o próprio quê? Cateto. Papazinho gostoso. Perfeito, Seleto. maneiro. Show? Show de bola. Professor, tem que conhecer bem os sólidos geométricos para mandar bem nesse assunto? A pessoa tem que entender pelo menos o mínimo. O que seria o mínimo? Entender o que é um prisma, entender quando o prisma ele está reto, quando o prisma está oblíquo. Geralmente o Enem ele tem abordado com prismas, prisma reto, que aí a pessoa consegue projetar certinho. Por isso que surgem triângulos retângulos. Aí o papá fica lindão. Nessa questão aí do Enem vai ser loucura. A pessoa vai ficar assim, ó. Perdi. Vai ficar louca. Então, já que você tocou no assunto da questão, bora pra questão? Vambora? Questão 165 do Enem de 2016, caderno azul, segunda aplicação. Tá contigo. Um grupo de escoteiros mirins, numa atividade no parque da cidade onde moram, montou
uma barraca conforme a foto da figura 1. A figura 2 mostra o esquema da estrutura dessa barraca, em forma de um prisma reto, em que foram usadas hastes metálicas. Excelente. Após a armação das hastes, um dos escoteiros observou um inseto deslocar-se sobre elas, partindo, agora é a parte mais importante, partindo do vértice A em direção ao vértice B, deste em direção ao vértice E, e finalmente fez o trajeto do vértice E ao vértice C. Considere que todos esses deslocamentos foram feitos pelo caminho de menor distância entre os pontos. O caminho de menor distância entre os pontos. Vamos também enfatizar isso na hora. A projeção do deslocamento do inseto no plano que contém a base A, B, C, D é dada por... Ele quer projetar o caminho do inseto justamente aonde? No plano. Certo. Como a gente falou, projeção o quê? Ortogonal. Então vamos anotar esse caminho aqui. Bora. O caminho que ele fez foi de A para B, De B. B para E e de E para quem? C. A gente quer projetar cada um desses pontos em cima do plano A, B, C, D. Só que só tem um detalhe. O ponto A, ele já está no plano Já tá A, marcado. B, C, D. Ele já está projetado. Perfeito. Tranquilo? Agora vamos pro B. O B tá aqui, ó. Certo. Para você ir pro B, o caminho que ele vai falar dizer de menor distância é o próprio lado. É a Exatamente. própria aresta. Então pegou aqui, ó. Já tá Beleza. projetado. Agora, ele quer ir do B pro E. Certo. Então ele tá andando do B pro E. De B para E, ó. Isso aqui é o caminho do inseto. Certo. Só que eu quero fazer a projeção ortogonal desse caminho do inseto nesse plano aqui. Na base ali, né? Só que olha a maldade. Triângulo, retângulo, certo? Certo. Se você observar com muito carinho aqui, você tem um triângulo aqui. Tem um triângulo aí. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, deixa eu botar forte para todo mundo poder enxergar em casa. Isso aqui é a altura, ó. Vira um triângulo retângulo. Isso. Dois triângulos, né? 2 triângulos retângulos. Eu quero projetar a hipotenusa No cateto. no cateto. Então acabou. Esse é o caminho. A projeção ortogonal dessa hipotenusa em cima desse plano vai ser o próprio cateto. Como a gente falou. E aí ele continuou o caminho para fechar. Ele foi de E até quem? C. Outra hipotenusa. Outra hipotenusa. Ah, Toma, toma. Outra hipotenusa. Projetando a hipotenusa em cima do plano é o próprio quê? Cateto. Acabou. Esse é o caminho que ele fez. Como isso aqui é um prisma reto, essa basezinha é um retângulo. Então esse caminhozinho, ele vai ficar ali, ó. Gabarito letra E. Porque é um retângulo. Como é um retângulo, ele forma 90 graus. Então aqui tem um ângulo de 90. Exatamente. Pegando essa base e levantando ela... Que seria essa quirinha aqui. Exatamente. Você só dá um brilho na minha aula. Você é bravo demais, Pantera Negra. Isso, mestre. Show? Agora, professor, tem distrator ali. Aquela B ali pode confundir muito, tô mentindo? Não, você tirou é muita onda. Aquela B ali, as pessoas elas podem achar, elas começaram a vir de A para B. Sim. Feliz. Pô, show de bola. Aí, esse caminho, além de ser a projeção, tô ficando empolgado. Aqui, ó. Além de ser a projeção, é o próprio caminho. Então a pessoa pode se empolgar e falar assim, o caminho que ele tá fazendo é a própria projeção. E aí cai nesse erro, né? Cai nesse naquele erro. distrator. Distrator bonito aquele ali. Olha só, e ainda mais que a imagem, a figura 2, Exato. contribui muito, né? Se ele Certinho, só o cara vai seguir o certinho, desenho. seguir só o desenho, vai chorar. É isso aí. E o importante, né, nesse detalhe de projeção, que o Enem, ele gosta de trabalhar muito. Ele botou uma vez uma questãozinha de projeção. Olha que bacana. Nesse ritmo que todo mundo está acompanhando em casa, ele botou uma questãozinha que ele queria projetar um círculo. Olha que bacana. Para todo mundo mostrar para mim que entendeu essa aula de hoje, ó. Projetar. Na verdade, era um globo da morte. O cara estava no globo da morte e aí ele queria saber. Queria que projetasse o percurso, a trajetória dele em cima do plano. Peguei aqui, ó, nosso barbantinho do mal, barbantinho da rataria. Aqui, ó. Peguei esse cara, projetei, ó. Pã. Peguei aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Esses dois pontos, tanto esse ponto quanto esse ponto, a projeção deles vai dar o mesmo ponto.
Então, o que vai acontecer de forma maravilhosa e linda? Você vai ficar projetando. Ó. Projetou, 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 projetou. Então, todos esses caras aqui, isso que era um círculo, a projeção ortogonal dele vai virar um segmento De reta. de reta. Acabou. Então, o gabarito estava justamente um segmento de quê? De reta. Que é o diâmetro. Que violência. Olha aí. Você papou gostoso, tirou onda, é exatamente o diâmetro. Assim tu me deixa embrasado. Aí, ó, coisa linda. É isso Show de aí. bola. Então, reforçando o gabarito, professor, opção E. Isso aí, gabarito, letra E. O cara ficou assim, bonitão, com 90 graus aqui. Perfeito. Show de bola. Professor, Vambora. chega mais. Professor, uma questão dessa pode aparecer em outras disciplinas? Pode pegar muito bem, contextualizar com física, botar o avião fazendo uma trajetória e ele aproveitar e falar que a projeção ortogonal desse avião no chão, e ele aproveitar e contextualizar. Bonito. Maneiro, com dá física. pra saber a distância ali e tudo mais. Exatamente, jogar trigonometria. É isso aí. Ó, e não esquece que tem outras questões como essa no percurso educativo de matemática. Confere lá em tvescola.org.br/percursos. Professor, o assunto agora é função afim. A gente até falou sobre função afim lá no programa 501, então confere lá no canal, é só ir lá digitar o 501 que vai aparecer. Mas agora a questão fala do gráfico dessa função. O que a gente precisa saber sobre o gráfico da função afim? Função afim, em primeiro lugar, é algo que a gente tem que dominar. Tem assuntos que você tem que saber. Não Mas tem jeito, esse tem que saber. tem que dominar, porque ele envolve o principal assunto do Enem, que é a razão em proporção. O gráfico é justamente isso, essa parte que a gente vai enfatizar, da razão em proporção. Porque se é a função afim, é uma função dos sonhos para qualquer aluno. Por quê? Porque a gente pode fazer regra de 3. Olha aí, pô. Papá gostoso. Ó, você falou do papá gostoso, papá seleto. Bora lá pro quadro. Vambora, então, vem que professor, vem. Explica Vem que pra vem. gente. Por exemplo, você tem aqui, a função afim ela é desse tipo. Você tem y igual a x mais b, onde o a é número e o b também é um número. Esse cara aqui é bom, o aluno tem no coração que esse cara aqui é o coeficiente linear e esse cara aqui é o coeficiente angular, ou taxa de variação. Beleza. O que significa? Só pra ficar mais claro ainda, professor. Para deixar bem claro, imagina o seguinte, a gente vai no parque de diversão. Beleza. Eu entrei no parque, paguei R$50. 50. Beleza. E aí, a cada brinquedo, eu pago R$2. Fui em um brinquedo, paguei 2. Certo, Fui em 2 brinquedos, paguei 4. certo. Por que eu paguei 4? Porque é 2 mais Mais 2. dois. Então vai ficar o quê? 2 vezes 2, no final de tudo eu vou pagar esse 4, mais quem? 50. Já tô chegando. Fui em 3. Vai ser 2 mais 2 mais 2. Certo. É o 2 3 vezes. Sim. Então é 2 vezes quem? 3 no final de tudo, mais quem? 50. Isso que está na sua frente já é a nossa maravilhosa função afim. Esse cara que está crescendo de forma constante é justamente o nosso coeficiente angular, a taxa de variação. Taxa de variação. Está variando de forma constante de quanto? De 2 em 2. Então esse cara aqui, ele é a nossa taxa fixa. Essa taxa fixa é o B. Então essa função aqui, a função da gente indo no parque, entrando e brincando literalmente em todos os brinquedos, ela poderia ser expressa assim, ó, y igual a 2 vezes x mais quem? 50. Então tudo que a gente faz de forma constante, a gente está fazendo uma função afim. Tô aqui, ó, pulando de 2 em 2 quadradinhos. Beleza. Pulando de 2 em 2 quadradinhos, estou fazendo uma função afim. Por isso que eu posso fazer a regra de 3. Show de bola. Proporção. Proporção, exatamente. E literalmente isso que te ajuda em questão desse estilo aqui, ó. Por exemplo, o cara quer saber quanto é que vale K. Certo. O que as pessoas iam fazer nessa questão antes de eu mostrar isso? De repente, as pessoas iam ter que achar isso aqui primeiro, que é a lei de formação, porque a função afim é uma reta. Mas nem toda reta é uma função afim. Uma reta assim, que é constante, isso não é função afim. Para ser função afim, tem que ter inclinação. Certo. Beleza? Sempre pra cima ou não? Pode ser pra cima quanto pra baixo? A função afim, baixo. ela pode ser assim, ó. A função afim, ela pode ter a inclinação dela assim,
variando aqui, ó, entre 0, não, o 0 não está incluso, beleza? Variando entre 0 e 180. Beleza? Tranquilão? Então vamos embora. Para você achar o K ali, a maldade é você fazer regra de 3. Quero achar esse K. É só você pegar aqui, ó, par ordenado, valor de x, valor de y. Beleza. Então esse ponto A aqui é o par ordenado 5 e 12. Você pode fazer isso sempre. Isso que eu estou mostrando, pode fazer sempre. Sempre. Só Se que for essa- função afim. Quando for função afim, fato. Isso aí você vai fazer nas variações, desse jeito que eu tô fazendo. Você vai pegar o par ordenado, colocar o par ordenado aqui. Vai pegar o outro par ordenado e colocar o outro par ordenado aqui, 10 e 20. Certo. E vai pegar o outro par ordenado, onde x é igual a 20, y é igual a k, e colocar aqui, 20 e k. Certo. Então tira os pares ordenados do gráfico e faz a regra de 3 aqui, ó, nas variações. São as variações que são proporcionais. Quanto é que está variando? De 5 até 10, está aumentando quanto? 5. De 12 para 20, está aumentando quanto? 8. De 10 para 20, está aumentando quanto? 10. De 20 para cá, não sei, chamei de W. Beleza. Mas, na verdade, eu sei. A gente já tem a noção. Já tenho a noção da maldade. Vamos fazer na moral e depois fazer todo mundo pensar direitinho de cabeça. Vamos fazer direito. Primeiro fazendo direito. 5 está para quem? 8, beleza? Assim como 10 está para W. Vou fazer aqui utilizando a proporção direitinho, porque é isso aqui que é matematicamente correto. Tranquilo? Perfeito. Boa. E aí vamos multiplicar cruzado aqui, ou podemos simplificar antes essa fração. Aqui, ó, vou simplificar. Por 5, esse cara aqui vai dar o quê? 1. Por 5, esse cara vai dar o quê? 2. 2. Isso. Tranquilo? Perfeito. Multipliquei cruzado. W vezes 1, W. Certo. 8 vezes 2, 16. É isso. Então essa variação aqui é 16. Então de 20 para cá eu estou aumentando quanto? 16. Então o nosso K maravilhoso, ele vai ser 20 mais quem? 16. O nosso K, ele vai ser igual a quanto? 36. Só que a gente podia ter feito isso de cabeça. Sim. Porque 5 está para 8, assim como 10, daqui para cá, dobrou. Dobrou. Como é regra de 3, então daqui para cá, dobrou. 20 mais 16, K igual a 36. Show de Não bola. tá de bobeira não, hein, Lange? Ah, tá acompanhando aqui. Mas e aí, bora pra questão? Bora destruir Bora agora. lá. Tá aí, ó. Questão 176 do Enem de 2015, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo, mestre. Vambora. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal. Um valor fixo de R$12 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação, a partir da 101 até a 300. E caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo de 32. Com base nos elementos apresentados, o gráfico que melhor representa a relação entre o valor mensal pago e as ligações vai ser qual? Então vamos entender com muita clareza ali no nosso espacinho separado. Ele falou o seguinte, ele deixou bem claro que ao mês o seguinte plano mensal, um valor fixo de R$12 para os clientes que fazem até 100 ligações. Então esse eixo aqui, ele deixou bem claro que é o eixo do valor. Esse cara aqui é o eixo das ligações. Número de ligações. Exatamente. A ligação já começa no seguinte detalhe. Ele não fez nenhuma ligação. Ele tem um valor fixo ali, ó. Ele tem um valor fixo de R$12 para os clientes que fazem até 100 ligações. Então esse cara fez uma ligação, vai pagar 12. Fez 2 ligações, 12. Vai fazer 10 ligações, 12. Até 100 ligações, 12. Ele pode fazer
uma ligação, que ele vai pagar quanto? 12. Certo. Ele pode fazer 2 ligações, que ele vai pagar quanto? 12. Isso aí até quanto? 100. 100. Tranquilo? Tranquilo. Depois disso, ele tem um detalhe importante. Será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação. Então o cara fez 101, ele vai pagar esses 12 mais 10 centavos. Depois passou 102, mais 20, mais 10 centavos, mais 10 centavos, mais 10 centavos. Então o gráfico vai ficando assim. Virou a função afim. Aqui é uma função constante, Sim. daqui é uma função afim. E aí o último detalhe, para finalizar, ele fala, caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo de 32. A partir de 300, Já volta pra ele constante. volta para constante. E esse cara aqui vai estar em relação a quem? R$32. E aí o cara certo. aqui, ó. E vai manter. E acabou. E aí aquela que apresenta isso pra gente com muita clareza, a gabarito lê do quê? B de bola. Olha aí. Bom, o importante de se treinar, né, de se praticar é por isso, porque é um conteúdo que aparece de várias formas, né, professor? Exatamente, em física, em química. Esse aí é chuva, é humilhação. Cara, porque assim, ó, fica tentando entender o que tá acontecendo. Então ele tem que pegar e reforçar muito isso aí pra poder tirar onda. Eu vi uma ali que tá parecido, professor, a C, só não dá pra confundir por conta da constante, né? É, porque ali, ó, o cara já tá com uma inclinação. Já tem inclinação ali na última, né? Exatamente. Tinha que estar constante. Aquilo ali seria um distrator. Um distrator malvado demais. A pessoa ia aqui, ó, feliz e contente. Cara, não tô me dando bem, tô feliz. Aí, ó, no finalzinho ele acabar errando porque tem inclinação e o cara não tem inclinação na última. É constante. Boa, show E de aí, bola. Show de bola. Opção B. Gabarito letra B. E aí, professor, como é que você tá sentindo a galera, o clima da galera que tá se preparando pro Enem desse ano? Esse ano a gente já começou a dar os aulões pelo Brasil. Tô rodando em vários estados. Já fui em São Luís do Maranhão, Aracaju. Tá tudo maravilhoso. Eu vejo que as pessoas, esse ano, elas estão bem mais embasadas, porque o Enem, fato que ele tem subido de nível o conteúdo dele. Sim. Então agora todo mundo está se preparando com extrema seriedade. Então eu percebo que esse ano a galera vai chegar com força e não vai ter tanta surpresa no Enem. Agora ele, diretamente de Wakanda, professor Rodrigo Sacramento, no nosso Momento Pop Prof. Professor, quanto mede a área de um ônibus circular? Que isso? Com certeza deve dar mais do que um BRT. Pô, o BRT aí é um ônibus aqui do Rio de Janeiro, bem comum. Isso Pra aí. galera que não sacou, que não pegou a referência. Pra quem tá inocente. É. A projeção do deslocamento entre o quarto e a cozinha fica maior de madrugada? Que isso? Fica menor, rapidinho, porque eu acordo cheio de fome, no osso. O que você sente quando pergunta pra alguém o tamanho da pizza e a pessoa responde 8 fatias? Eu fico triste, porque eu gosto de comer mais. Esse foi Rodrigo Sacramento no nosso Momento Pop Prof. Agora, pra fechar aquela rataria, que é pra dar uma dica pra galera aí, uma rataria pra galera mandar bem esse ano. Eu gostaria que todos guardassem isso no coração. Eu tenho um canal muito maravilhoso, que é o canal Plantão do Matemático. Esse canal eu coloco várias dicas com ratarias e as pessoas podem pegar também listas lá comigo para poder reforçar com listas niveladas. De repente, o cara quer mais listas ainda, então procure também na internet listas que sejam listas niveladas para ele poder ficar tranquilo. Perfeito, ficar bem embasado, chegar lá tranquilo. Ficar cheio, tranquilo. Professor, muito obrigado mesmo pela sua presença. Tamo por junto. toda a ajuda. Junto e misturado até o fim. É isso aí. Eu aproveito e repito o endereço do nosso site, tvescola.org.br, clique em programas que você acha a gente, ou no youtube.com/tvescola. E até a próxima!